Referenciais inerciais são extremamente importantes para a física. Toda a mecânica clássica depende de um referencial inercial para descrever o movimento de um corpo. E além disso, toda a mecânica clássica se baseia em um postulado de Galileu que diz que não existe nenhum referencial inercial preferencial para o universo. Um referencial inercial, de maneira simplificada, é como se fosse um observador que se move com velocidade constante e em trajetória retilínea em relação ao sistema que nós estamos observando. Por exemplo, imagine que eu tenha um bloco se movendo a 10 metros por segundo em cima de um trem, que também se move a 10 metros por segundo na mesma direção do bloco. Eu posso escolher dois observadores para analisar o problema, o bloco e o trem. Para o bloco, é o trem que se move para trás com uma velocidade de 10 metros por segundo, enquanto o bloco fica parado. Já para o trem, é o bloco que se move para frente com velocidade de 10 metros por segundo. O que nós acabamos de fazer é uma transformação chamada transformação de Galileu. Ela permite que nós analisemos o mesmo sistema a partir de diferentes referenciais sem que isso altere o nosso resultado final. Se nós podemos analisar o mesmo problema através de infinitos referenciais, isso tem uma implicação muito interessante. As leis da física não mudam independente do sistema de referencial utilizado. E isso traz duas consequências importantes. A primeira, não existe um referencial absoluto ou um referencial preferido pelo universo. E a segunda, não existe movimento absoluto. O que existe é um movimento relativo entre um observador ou um referencial e o outro referencial. E isso é chamado de relatividade de Galileu. Como vocês podem perceber, o conceito de relatividade é algo antigo e já existia desde a época de Galileu. E ele foi incorporado à mecânica clássica desde então. O problema é que assim que a física moderna começou a surgir, o modelo clássico de relatividade começou a criar inconsistências, como, por exemplo, as leis de Maxwell para o eletromagnetismo. Nós precisávamos de um novo modelo de relatividade para tratar desses problemas específicos, que de maneira alguma poderiam continuar sendo tratados de maneira clássica. E então, em 1905, Albert Einstein propôs em seu artigo sobre eletrodinâmica dos corpos em movimento um novo tipo de relatividade, a relatividade restrita. O que a relatividade restrita tem de tão especial é o postulado de que nós não podemos definir tempo e espaço como duas entidades separadas. Uma consequência disso é que alguma coisa que aconteceu num instante de tempo para um observador pode acontecer num instante de tempo diferente para outro observador. E isso é a não simultaneidade de eventos. E o interessante é que a relatividade restrita ainda possui um dos postulados da relatividade de Galileu. As leis da física devem ser as mesmas, independente do referencial utilizado. Mas a relatividade restrita não é só extremamente bonita. Ela também possibilita que diversos aparentes paradoxos surjam, e eles demoram um bom tempo para serem resolvidos. Imagine que eu tenha uma barra de, digamos, 1 metro, movendo-se paralela ao chão. Em um certo lugar do chão, temos um buraco, também com comprimento de 1 metro. Dessa maneira, podemos afirmar com certeza que quando a barra passar por cima do buraco, ela cairá. Agora imagine exatamente o mesmo problema. Só mudaremos a velocidade da barra. Ela agora será próxima à velocidade da luz. Como as leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial, eu posso escolher dois referenciais para começar a lidar com o problema. O meu primeiro referencial será o do buraco. Para o buraco, é a barra que se aproxima com velocidade próxima da luz. Mas, por ela estar com velocidade próxima da luz, ela sofre uma contração espacial por causa das transformações de Lorentz. Ou seja, a barra foi contraída e agora possui um comprimento menor do que 1 metro. Nessa situação, não precisamos nem pensar para afirmar que a barra cairá no buraco. Mas agora trocaremos o referencial e o colocaremos na barra. Para a barra, é o buraco que se move em direção a ela com velocidade próxima da luz. A mesma contração espacial que antes fez a barra ficar menor, agora fará o buraco ficar menor do que a barra, que continua com um comprimento de 1 metro. Pause o vídeo agora e tente responder: a barra vai cair ou não? O que cria esse paradoxo é o nosso conceito de simultaneidade. No nosso mundo cotidiano, a pequenas velocidades, as coisas realmente parecem acontecer no mesmo instante de tempo para diferentes observadores, simplesmente porque essa diferença de tempo é extremamente pequena para nós precisarmos levar ela em conta.
Só que quando nós tratamos de problemas com velocidades relativísticas, nós precisamos levar essas diferenças de tempo em conta, porque elas não são mais insignificantes. Na verdade, elas são bem significantes e criam paradoxos como o paradoxo da barra e do buraco. Quando a barra começa a passar sobre o buraco, a informação de que ela está caindo chega primeiro na parte da frente da barra e então vai se propagando até a parte de trás dela, assim que ela também estiver passando sobre o buraco. Uma boa maneira de visualizar isso é imaginar a barra como sendo composta por vários pequenos pedaços de barra. Apenas os pedaços que já não estão mais sobre o chão é que começam a cair. Imagine que a barra seja uma trilha de dados sobre uma mesa. Quando eu empurrar a barra, ou melhor, quando eu empurrar essa trilha de dados, os primeiros dados a caírem são aqueles que já não estão mais sobre a mesa, até que todos os dados tenham caído da mesa. Uma coisa similar acontece no paradoxo da barra e do buraco. Quando nós analisamos o problema a partir do referencial da barra, ela começará a se curvar e cair pedaço por pedaço até que a barra inteira esteja dentro do buraco. Agora, a parte interessante é que por estarmos tratando do referencial da barra, essa curvatura ou essa contorção realmente acontece na barra. E isso é extremamente contraintuitivo, porque na nossa experiência diária nós não estamos acostumados a lidar com problemas com velocidades relativísticas. Mas quando fazemos ciência, a intuição é a nossa pior inimiga. Mas antes que vocês se perguntem, sim, esse é um sistema extremamente idealizado. Nós não estamos levando em conta, por exemplo, a rigidez da barra, mas estamos levando em conta que a força que puxa ela para baixo é muito maior do que a velocidade horizontal dela. Mesmo assim, esse tipo de experimento mental serve um grande propósito para a ciência. Muitas vezes, eles são a única maneira de nós compreendermos coisas que não são tão fáceis de compreender ou testar experimentalmente. Muito obrigado e até a próxima! Recentemente eu criei uma campanha no Patreon do Ciência Todo Dia. Eu tenho alguns projetos para o futuro do canal que eu realmente gostaria de começar a colocar em prática, como por exemplo mini documentários ou vídeos de 30 minutos sobre algum tema específico. Então, se você se interessa em saber quais são esses projetos e quais são as recompensas para os patronos do Ciência Todo Dia, não deixe de acessar o link patreon.com/ciência todo dia. É muito importante para o canal.